O colunista Guilherme Amado, o principal ali de notícias do portal Metrópolis, foi desligado por ser parceiro do ICL. Vamos entender isso e outras coisas aí com o Pedro Zambarda, que tem umas informações de bastidores exclusivas pra gente agora no plantão. Vamos lá, bastidores com Pedro Zambarda, ele tá na tela, @PedroSólidos, pra você seguir o Pedro em todos os canais. E o meu canal novo, ó, youtube.com/Lúcio Júnior, desse jeito aqui, ó. Se inscreve lá se você quiser para acompanhar o meu trabalho. Hoje é meu último plantão aqui no Meteoro, mas eu tô lá, youtube.com/Lúcio Júnior, canal novo, hein? Zerado, a gente tá começando junto. Manda lá você também o que você quer saber mais de notícias, a gente vai construindo junto. Sem mais delongas, vamos lá, Pedro. É o seguinte, meus queridos, eu consegui apurar com fontes próximas do portal Metrópolis, mais alguns bastidores. O Guilherme Amado foi desligado do portal. Ele que já foi colunista da revista Época, já foi repórter, na verdade, do colunista Lauro Jardim no Globo, já foi um dos quadros importantes da Abrage, que é a Associação de Jornalismo Investigativo. Ele foi desligado do Metrópolis por conta da postagem de um vídeo do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, que é do economista Eduardo Moreira, que é um cara progressista, identificado com a esquerda, inclusive trazendo representantes da esquerda radical. O ICL, ele tem crescido, inclusive, como canal de notícias no YouTube. E aí o que eu trago para vocês de bastidores, gente, não foi só o Guilherme Amado que foi desligado do Metrópolis. Todos os jornalistas da coluna dele, e não são poucos, são 4 profissionais, ou pediram demissão ou se afastaram das funções deles, e aí tem essa reportagem exclusiva do Diário do Centro do Mundo que eu trago para vocês. Jornalistas da coluna de Guilherme Amado saem do Metrópolis após a sua demissão. Eduardo Barreto, João Pedroso de Campos e Atos Moura pediram demissão do portal. Para quem não sabe, Eduardo Barreto e Atos Moura e o João Pedroso cobriram o escândalo do filho do Olavo de Carvalho, que é o Tales de Carvalho, e o João Pedroso principalmente cobriu isso, e eles também cobriram o caso do Márcio Smelling e também a queda do ministro Silvio Almeida. Vamos lá de bastidor para vocês. Os jornalistas Eduardo Barreto, João Pedroso e Atos Moura pediram demissão do portal Metrópolis em solidariedade ao ex-chefe Guilherme Amado, dispensado no último dia 9 de novembro, após uma postagem de um vídeo do canal ICL no portal. Além do desligamento dos 3, a jornalista Bruna Lima, que cobriu o Márcio Smelling com o Guilherme... Não, Márcio Smelling não, foi o caso do Tales de Carvalho, que é o filho do Olavo. Tirou férias. Amado saiu por uma suposta quebra de confiança. Por que eu botei suposta nesse texto, Lúcio? O Metrópolis até agora não se pronunciou oficialmente sobre essa demissão, tá? É o Guilherme que fala dentro do Metrópolis e tiveram apurações independentes em cima disso. Suposta quebra de confiança, segundo a CEO Lília Tarran. O contrato dele expiraria em março de 2025. Nas redes sociais, o ex-colunista anunciou a sua saída em tom de agradecimento, ressaltando a sua admiração pelo Metrópolis e por sua equipe. Ele também destacou que sua atuação no ICL era pública, com participações ao vivo há quase 3 anos. Toda a redação sabia disso, pois o ICL tem uma grande audiência, afirmou ele. Ele disse que agora se dedicará a novos projetos, como a biografia da Gal Costa, que ele está escrevendo para a Companhia das Letras. Se eu fosse o Eduardo Moreira, eu aumentava o salário do Guilherme Amado para deixar ele exclusivo no ICL. Mas enfim, vamos seguindo aqui com a leitura. Guilherme Amado enviou uma nota oficial para o DCM, diz o seguinte: por algum bug no site do Metrópolis, até hoje não explicado pelo site nem resolvido por dificuldades técnicas, foi publicado numa quarta-feira, dia 6 de novembro, um vídeo da minha participação no ICL na véspera. Quando eu vi, eu imediatamente comuniquei o TI e solicitei a remoção, o que por questões técnicas ainda não aconteceu. Estranhamente, o TI não encontrou nenhum vestígio desse material no site. Solicitei a remoção porque não teria sentido publicar algo do ICL em outro veículo. Certamente trata-se de um erro de tecnologia e não de um lapso meu ou da minha equipe, porque nenhum de nós sobe vídeos do ICL em nenhum lugar. A minha equipe do Metrópolis, porque trabalho no Metrópolis, e eu porque não operacionalizo nada do ICL. A minha participação no Instituto Conhecimento Liberta se restringe a me conectar no horário combinado, fazer a minha análise e desconectar. Não caberia
cogitar, portanto, um descuido em uma tarefa que nunca realizo. Por fim, eu não fui demitido, defende ele. Minha empresa presta serviços ao Metrópolis, forma de contratação que justamente me dá autonomia para eu ter essa independência e foi uma exigência minha ao deixar o meu antigo veículo. Meu contrato com o Metrópolis não previa exclusividade para nenhum veículo, muito pelo contrário, eu tinha liberdade para fazer TV, rádio, atuar em quaisquer meios ou canais. Eu entrevistei o Amado no DCM quando ele lançou o livro dele. Não havia obrigação de avisar ou de consultar o Metrópolis sobre a participação. Entretanto, afirmo que o Metrópolis foi comunicado, sim, das minhas participações no ICL. Em junho de 2023, numa reunião em que estava a chefia, eu e outra colega do Metrópolis, eu disse que estava no ICL. A chefia ouviu e seguimos no assunto da reunião, que era outro. Reforçando, havia uma testemunha de que a chefia tinha ciência, portanto, nem no quesito contratual, nem no ético houve quebra de confiança alguma. Eu quero trazer essa discussão do Guilherme Amado, Lúcio, para discutir uma questão ética na imprensa. As pessoas vêm de fora, os jornalistas, e eles acham assim, não, jornalistas eles trocam as informações, aí eles participam de outros veículos e tal. Eu quero falar uma coisa para vocês, o ICL está botando tanto medo na mídia corporativa que há muito tempo atrás o Jamil Chad participava de algumas lives do ICL. Eu convidava o Jamil Chad, por exemplo, para lives no DCM. O UOL passou a vetar seus jornalistas de participarem de outros veículos por conta do avanço da mídia independente. Isso já está acontecendo nos portais, tá? Aí tem uma coisa que chama muito a minha atenção nesse caso do Guilherme Amado. Tem 2 links do Metrópolis, eu queria começar pelo segundo e pelo link da revista... Sim, eu vou submeter vocês à Revista Oeste de novo. Ao segundo link do Metrópolis, depois a gente volta nesse segundo do Metrópolis para eu explicar, para mostrar a carta de despedida do Guilherme Amado. Tá. Tem um outro colunista do Metrópolis chamado Mário Sabino. Esse rapaz aí, muito bonito, ele foi fundador de um site de extrema-direita chamado O Antagonista, junto com outro rapaz muito, muito pacífico com o Lula, chamado Diego Mainardi. E o Mário Sabino ele tem um espaço de prestígio no Metrópolis. E ele publica artigos atrás de artigos detonando Lula. Assim, um atrás do outro. Bolsonaro é o Paraguai do Trump e o Brasil é o Paraguai até do Paraguai. Lula torce por Kamala, Bolsonaro por Trump e daí. Pele da anistia, Lula e Jair Bolsonaro foram feitos um para o outro. É uma coluna assim atrás de outra, metendo pau no PT, nas esquerdas, tentando restaurar talvez uma terceira via, porque o Sabino, no começo do governo Bolsonaro, fez campanha pelo Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar um outro link que é pouco conhecido. O Sabino só divulga as colunas dele no Metrópolis. Ele é colunista, meus caros, de uma revista negacionista da ciência que se chama Revista Oeste. Ora. Que é de extrema direita. Algumas colunas dele são duplicadas, outras são colunas exclusivas para Oeste. Por exemplo, essa Surra em Bolos tem sabor duplamente amargo para Lula. É seu herdeiro. Pois é, quando o Guilherme Amado... E o Guilherme Amado nem é uma pessoa que eu considero tão de esquerda assim, tá? É um progressista, é um cara que lida com notícia. Quando o Guilherme Amado tem colaboração num veículo progressista como o ICL, e aí eventualmente acontece alguma rusga nessas parcerias que ele tem, ele é demitido, ele é desligado do veículo. O Mário Sabino não acontece nada com ele. Se você for parceiro da extrema-direita e trabalhar no Metrópolis, tá tudo certo, Lúcio. Curioso, né? Que curioso. Pois é muito curioso isso. E não é nem um colunista assim que lida com notícias. O Sabino é analista. E é um analista de extrema-direita. E ele é mantido nos quadros do Metrópolis numa boa. O Metrópolis, eu estive em Brasília recentemente. O Metrópolis tem banners digitais gigantescos. E o dono dele tem uma história muito complicada com acusações de corrupção e uma prisão. Que é o fundador do Metrópolis é o Luiz Estevão, que foi político e ficou preso, inclusive, na Papuda. É um veículo que tem muito dinheiro em Brasília e muito poder. Eu acho que cada vez mais ele está se tornando uma arma para ficar minando o governo Lula, sabe? Como a gente já vê outros veículos fazendo isso, né?
Porque dá dinheiro, gente. Porque economicamente é um ótimo negócio você fazer esse tipo de coisa. Então é muito curioso que isso de fato aconteça. Eu lamento pelos profissionais que foram desligados. O Guilherme Amado é um excelente profissional, e até quando eu discordo dele, ele tem um senso de apuração muito bom. É um rapaz com uma boa equipe. Eu espero que rapidamente ele seja acolhido por algum veículo. Tomara que seja o ICL ou que seja algum veículo que possa bancar a equipe dele toda. Mas ele fez essa carta de despedida aqui, dizendo o seguinte: chega ao fim neste sábado, esta coluna no Metrópolis. Caramba, passou rápido. É o segundo link do Metrópolis que eu deixei aí. Fizemos barulho nesse tempo. Trouxe a coluna para cá acreditando no sucesso do modelo digital. Era maio de 2021 e o que pedi foi liberdade para que minha equipe e eu seguíssemos o trabalho de fiscalização do governo Bolsonaro e dos poderosos em geral, sem descuidar de informações exclusivas sobre negócios, cultura, esportes e sociedade em geral. Deu certo. Foi bonita a festa, pá. E aí ele diz aqui: essa coluna tem como cerne há 6 anos trazer a melhor informação, a mais detalhada, a mais precisa, a mais saborosa, em qualquer uma das áreas que nos arriscamos, em colaborações transnacionais investigativas como Pandora Papers e o Mundo da Dor, ao comentário que tenta arrancar um sorriso em épocas tão cinzentas da vida social, da investigação sobre os empresários que falavam em um golpe de direita no WhatsApp, denúncias de assédio que levaram Lula a demitir de seu governo um ícone da esquerda nacional, que é o Silvio Almeida, das revelações de um antigo empregado de Bolsonaro, as dores das atrizes que até então nunca haviam falado de um assédio que afirmam ter sofrido, que foi o caso Márcio Smelling. Então, assim, o Amado fez aí um bom trabalho e lamento que um portal do tamanho do Metrópolis, eu me recordo quando o Metrópolis era menorzinho, não tinha os cortes de vídeos que eles disseminam nas redes sociais, eles passaram a viralizar, tenha virado esse tipo de coisa, sabe, Lúcio? A gente está vendo alguns veículos independentes, o Metrópolis, o Poder 360, virarem tão reacionários quanto a mídia corporativa, que tem a Folha de São Paulo agora publicando Bolsonaro, né? Exato. E a gente tem que, inclusive, Pedro, aproveitando esse gancho, para valorizar os canais independentes, os veículos independentes, progressistas que estão surgindo e que estão trabalhando de forma de fato independente, seja no YouTube, seja site, seja podcast, enfim, né? É um trabalho super difícil, gente. Por quê? Porque essas grandes corporações, como o Pedro falou, grande corporação geralmente tem um dono, tem um cara que fundou, tem um cara que criou, e esse cara tem alguns interesses, sim, independente do interesse dele. E aí a gente vê muitos veículos com interesses muito voltados para os grandes empresariados, que, por vezes, estão conectados à extrema-direita. Então, é um jogo de quebra-cabeça. Aí, como que fica o campo progressista? Né? O campo progressista precisa trabalhar de forma independente, precisa buscar outras saídas, como, por exemplo, a que foi a do ICL, né? Que agora começa a se articular, sendo também um grande veículo, realmente, da nossa comunicação. A gente tem que valorizar realmente a comunicação também independente, que ajuda a ser democrático, a ter uma informação democrática, porque se a gente esperar só a grande mídia, só a mídia hegemônica, a gente só vai ter um lado da moeda, Pedro, infelizmente. Uhum. E eu queria enfatizar uma coisa, se eventualmente alguém vê esse corte e falar, mas por que vocês estão falando aí de fofoquinha de jornalista? Essa é uma realidade na nossa profissão, né, gente? Eu mesmo aqui, eu contribuo para o Meteoro, contribuo para diversos outros veículos, e eu tenho relações claras aqui com as pessoas que contratam o meu trabalho. Então, quando você vê um profissional sendo prejudicado porque determinado veículo tem uma projeção que pode eventualmente conflitar com outro, e aí esse profissional é prejudicado, eu acho que a gente tem que ter aquela coisinha chamada, né, Lúcio, de consciência de classe. Uhum. A gente precisa entender quando é que estão prejudicando um colega em cima de uma coisa que não tem pé nem cabeça. E daí que teve um bug no post lá do Metrópolis, assim, quantos erros a imprensa não publica? Esse foi um erro bobo, uma bobagem, tem quebra de confiança nenhuma. O Guilherme Amado tinha participações públicas no ICL, eu não consigo entender. Para mim, me parece uma opção que o Metrópolis está tendo mesmo de ir para a direita ou para a extrema-direita. Muito bem. Valorize a imprensa independente progressista. Obrigado, Pedro. Obrigado, meu querido. Vamos lá. E olha só, a gente fica por aqui com o QR Code na tela, para você também valorizar o trabalho do Meteoro, se tornando membro aqui. Você ajuda a gente a continuar com esse trabalho. É o QR Code, só pegar o celular e escanear.
Um abraço.